é isso. Para variar, não vou conseguir acabar de pregar, mas abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11. E à medida que você for achando, vai se colocando em pé, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler a vida de um homem, na verdade, que já tem tocado no meu coração há alguns dias. Eu queria que você, à medida que você achando, você se colocando em pé. Nós começamos um curso de bibliologia algumas semanas atrás. E desde que nós começamos, nós colocamos um propósito para nós que estamos fazendo o curso de ler a Bíblia toda em um ano. Nós agora, se não me engano, estamos em Números, capítulo 25, não é isso? Finalizando Números 25, se não me engano. Estamos lendo a Bíblia toda, já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, vamos finalizar Números agora muito em breve. E o nosso projeto é ler a Bíblia toda em um ano. Mas enquanto eu lia, a Bíblia ela é muito viva, né? Ela sempre se renova. Eu me deparei com a vida desse homem que sim, impactou muito. A gente fez até um momento lá no grupo, e eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pai, nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos e orar ao Senhor, entregando o nosso momento, esse momento. O Senhor já falou tanto com a gente, já ministrou os nossos corações, já fomos impactados pela Tua glória. E nessa noite queremos ainda um pouco mais. Queremos agora o principal, é Te ouvir falar com a gente. Então, que seja do Teu agrado curar, transformar, salvar, e que o Teu Espírito tenha liberdade para agir da maneira que o Senhor quiser. Fala com a gente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Tome seu assento. Como eu disse já há alguns dias, esse texto tem enchido o meu coração. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria o maior segredo de José. Seria o tema dessa mensagem. A história de José é uma história muito conhecida. É uma história que muitas pessoas já ouviram falar. Existem desenhos, existem vídeos falando. Mas eu vou dar um plano de fundo aqui rapidinho, só para você entender mais ou menos o contexto. José, ele foi um jovem, um homem que ele viveu um caminho de altos e baixos ao longo de sua história, ao longo de sua vida. Ele, de filho predileto, ele foi um escravo rejeitado, de prisão, de uma vida onde ele teve uma prisão injusta. Ele foi levado ao segundo lugar do maior local, do maior governo da terra que havia, que foi o Egito. De um jovem sonhador, ele foi elevado a um grande sábio governador. A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis, vai até o capítulo 50, e basicamente acontecem algumas coisas. José, ele tem dois sonhos, e desses dois sonhos que ele tem, são revelações, na verdade, do futuro. Ele revela as coisas que iriam acontecer no futuro. Depois disso, vou resumir muito aqui. Depois disso, ele é vendido pelos irmãos. Ele é vendido para o Egito pelos irmãos. Os irmãos têm inveja dele, colocam ele dentro do poço, depois pegam ele do poço, tiram ele do poço, vendem ele para uma caravana que estava passando. Ele é vendido pelos irmãos como escravo. E aí ele vai até a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele se torna chefe daquele lugar, se torna o mordomo principal daquele lugar. Depois que ele passa nesse momento, Potiféia, que é a esposa maluca de Potifar, ela dá em cima dele, fica doida com ele, dá em cima dele, e aí ele pega, resiste àquela mulher, não tem nada com ela, sai correndo. Ela pega a capa dele e fala: esse homem é maluco, ele quis fazer as coisas comigo. Ele sai correndo. Depois, quando chega Potifar, e eu acho, irmãos, que Potifar já sabia quem era Potiféia. Eu acho, porque fala a verdade, você sendo quem é, e lá o escravo, ele não tinha valor, ele podia matar ou não matar. E aí ele simplesmente manda José para a prisão. Eu acho que ele já tinha tomado umas gaiadas na vida já, por isso que ele estava mais tranquilo. Ele falou: José, para não ficar feio para mim, meu irmão, vou te jogar lá dentro da prisão, vai para lá, mesmo sendo injusto, vai para lá, fica lá um tempo, que pelo menos eu tiro essa visão dessa doida aqui. E aí ele foi para a prisão, ficou na prisão lá durante algum tempo.
Durante esse período, ele foi elevado e se tornou chefe da milícia lá dentro, virou chefe da prisão, tomou conta de todas as coisas lá, porque Deus estava o tempo todo com ele. E aí, 2 prisioneiros descem até a prisão. Quando chega lá, o copeiro e o padeiro de Faraó, eles dois têm um sonho no mesmo dia. José interpreta o sonho deles da mesma maneira que José interpretou. Ele aconteceu 3 dias depois, que era a tradução, a revelação do sonho. Ele tem aquele sonho revelado, as coisas acontecem. José é esquecido na prisão, fica mais 2 anos. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Pensa o seguinte: imagina que você está em algum lugar e alguém chega para você e você tem um sonho. Você tem um sonho qualquer, sei lá, um sonho, e você fica agoniado com aquele sonho. E vem uma pessoa e revela para você o sonho e fala o seguinte: daqui a 3 dias isso e isso vai acontecer, certo? Daqui a 3 dias se passam e acontece exatamente o que você revelou para a pessoa, ou que a pessoa revelou para você, no caso. Teria como você esquecer de quem foi a pessoa que revelou? Humanamente falando, não tem como. Eu também acredito que não tem. José, ele revela o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O sonho do padeiro levava à morte. O sonho do copeiro colocava ele de volta servindo o copo lá para o rei, servindo vinho para o rei. E aí a Bíblia diz que quando o copeiro ele é colocado diante de Faraó, a Bíblia diz assim: então o copeiro não se lembrou de José. E aí José ficou ainda mais 2 anos na prisão. Preste atenção nisso aqui, que isso é muito profundo, tá? É impossível aquele homem ter esquecido de José, a não ser que tenha havido uma intervenção divina. Então existem momentos na sua vida que você parece até que está esquecido, que ninguém se lembra de você, mas existe uma provisão divina chegando para a sua vida. E você precisa receber isso com todas as forças, porque o período de esquecimento ninguém lembra de você, ninguém te vê. Talvez você esteja num local que você não vai receber ligação, você não vai receber cumprimento, as pessoas não vão te ver. Talvez você está passando por um momento muito difícil que ninguém sabe, e nesse momento a sensação que tem é que até Deus se esqueceu. Mas deixa eu dizer, Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem o melhor para nós. Se aquele homem se lembrasse de José naquele momento, ele no máximo seria um escravo que trabalharia lá em cima ao invés da prisão. Só que Deus tem um projeto para a gente, irmãos. Deus tem um plano para a gente. A Bíblia diz que 2 anos depois, o maior governador do mundo, Faraó, ele tem um sonho. Ele sonha que ele vê 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras vêm, come as gordas e continuam magras e feias. Depois ele vê também, ele acorda assustado, não entende muito o que aconteceu. Depois ele tem um outro sonho. Nesse segundo sonho, 7 espigas bonitas, cheias, bem vistosas de longe, estão se levantando no milharal, e aí vem 7 outras espigas no milharal, no trigal, e vem outras 7 espigas feias, queimadas pelo fogo, pelo vento do deserto, e engole de alguma maneira lá as 7 espigas bonitas, e ele acorda desesperado. Quando ele acorda desesperado, ele fala: quem é que vai me revelar esse sonho? A Bíblia diz que ele chamou todos os sábios do Egito, chamou todo mundo, ninguém conseguiu, até que o copeiro estava servindo vinho, aí o cara não lembrou 3 dias depois, irmão. 2 anos depois ele se lembra. Querido, tem coisa, deixa eu te falar, que você só vai viver, que milagre não tem como explicar. Deus vai abrir portas para você, Deus vai fazer as coisas acontecer, que você não vai conseguir explicar. Você vai estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Então não tenha pressa das coisas acontecerem. Se você está no centro da vontade de Deus, tenha calma. Se você está no centro da vontade de Deus, fazendo tudo que Deus te manda, tudo que Deus te orienta, no tempo certo, as coisas vão acontecer. Ainda que todo mundo te esqueça, existe um Deus no céu que não se esqueceu de você. A promessa está de pé. O que ele falou está de pé. Talvez não seja o tempo agora, talvez você precisa caminhar mais um tempo, alguns 2 anos, outros 6 meses, não sei.
talvez ainda um tempo, mas Deus ainda mantém a promessa de pé. A Bíblia diz que depois de 2 anos, aquele copeiro milagrosamente lembra: e quando eu estava na prisão, teve um homem lá que interpretou um sonho, e ele falou que depois de 3 dias eu seria restituído ao meu posto, e 3 dias o padeiro, que o senhor ficou com raiva, ia morrer. E aconteceu direitinho do jeito que ele falou. Faraó ficou intrigado, manda de José. E José se prepara, arruma, vem, interpreta. O negócio é o seguinte: o que você está sonhando é o mesmo sonho. Deus está te revelando o sonho, Faraó. E o que vai acontecer nos próximos 14 anos? Serão 7 anos de fartura, onde a terra vai produzir muita coisa, muito alimento. Estou resumindo 13 capítulos para você, tá? De Gênesis 37 até 50. Vai ter muita fartura, vai ter muita coisa. E aí, depois disso, vai ter um momento onde, depois desses 7 anos de fartura, vai ter 7 anos de escassez, onde o tempo de escassez vai ser tão severo que o tempo de fartura vai ser esquecido. E aí José vai falar assim: se eu fosse o Senhor, eu prepararia um homem sábio, inteligente, de muita sabedoria, entendeu? Que fizesse isso, isso e isso. Se eu preparasse um celeiro grande, colocasse lá, guardasse um valor, 1/5 de toda essa proporção, porque quando chegar no tempo de escassez, o Egito vai estar abastecido e vai conseguir passar pelos 7 anos. Mas se eu fosse o senhor, tá? Eu colocava você uma pessoa muito inteligente para assumir tudo isso e fazer. Faraó fica assim: tem alguém mais inteligente que ele? Não tem, vamos colocar ele para fazer esse negócio? Irmãos, de líder da milícia, de líder da prisão, ele é colocado como segundo da maior potência que havia no mundo. Só Deus para fazer isso. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que o lugar que você está agora não é definitivo, tá? Deus tem lugares maiores, Deus tem lugares mais altos para você. Eu não sei o tempo, não sei quando vai ser, como vai ser, mas o que Deus colocou no meu coração através da vida desse homem é o estado que eu estou não é definitivo. Tem coisa maior chegando, tem coisa mais profunda chegando, tem lugares mais altos chegando. Só que para chegar lá, precisa de ter fidelidade a Deus aqui. Porque até quando José, que estava na prisão, ele chega diante de Faraó, Faraó fala assim: você pode revelar o que eu sonhei? E aí José fala assim: eu não posso. Vivente nenhum pode, mas existe um Deus no céu que revela os segredos mais ocultos dos homens. Então até nesse momento ele glorificou a Deus pela vida que ele estava vivendo. E a partir disso, ele é colocado como o segundo do Egito, ele é levado para governar. Os irmãos vêm até ele, os irmãos que traíram vêm até ele, se ajoelham diante dele, o sonho que ele tem se cumpre. Depois a Bíblia diz que vem Jacó e a mãe também, desce, fica todo mundo lá. José então ele passa a ser o supridor da família toda. E isso também é profético, mostrando para a gente que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus se encarrega de provisionar as coisas para nós. E mais do que isso, irmãos, Deus está querendo levantar pessoas para serem provedores do reino de Deus. Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente não percebe, mas é Deus querendo usar a gente para abençoar vidas. Esses dias eu estava descendo para comprar um biscoito com a Júlia e com o Antonella, tinham vindo da escola, e aí quando eu passei em frente a uma padaria, tinha um senhor lá. E o senhor falou: o senhor tem uma moeda aí para me dar? E eu realmente não tinha. Eu falei: não tenho. Irmãos, a Júlia, as pessoas estão falando que ela está sendo muito usada por Deus, e ela apertou meu coração nesse dia. Ela passou, a gente foi e comprou um biscoito, e aí quando a gente estava voltando, ela falou: papai, você não vai comprar nada para aquele moço, não? Aí eu falei assim: como assim, Júlia? Ela: ué, você não vai dar nenhuma moedinha para aquele moço, não? Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, você vai lá e vai perguntar o que ele quer. E aí ela começou a rir: estou com vergonha. A gente chegou até o moço, perguntou para ele, e ela perguntou: o que o senhor quer? Aí ele falou assim: eu acabei de almoçar, eu queria só um cafezinho. Porque eu acho que ele ficou sem graça e constrangido pela Júlia ter perguntado. E aí nós voltamos, compramos um café, ela ficou muito feliz. E aí ela falou assim: papai, o que eu fiz hoje?
E eu falei: você fez uma grande boa ação. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus usando a gente para ser provedor de pessoas que precisam. Você vai ser usado como provisão de Deus na vida de outras pessoas. E nem sempre vai ser financeiro. Vai ter momentos que vai ser emocional. Vão ter momentos que Deus vai usar você para poder provisionar na vida de pessoas a necessidade delas. E nem todo mundo está precisando de dinheiro, não. Tem gente que está precisando de um abraço. Tem gente que está precisando de uma palavra. Tem gente que está precisando de uma ligação. E você vai ser usado por Deus. Amém? Eu creio nisso. José então passa a ser o provedor da família, sustenta todo mundo. Depois, quando ele está velho lá, ele fala uma palavra para os israelitas e fala: quando eu morrer, eu vou morrer, os meus ossos vão ficar aqui, mas quando vocês saírem desse lugar, vocês me levem os meus ossos para onde vocês forem, para a terra que Deus vai entregar para vocês. A Bíblia diz que mais de 400 anos se passam e depois disso os ossos de José são levados e enterrados em Canaã. E aí entra o texto que nós lemos. José ele foi um homem tão poderoso em fé que ele foi colocado na lista dos grandes da fé de Hebreus 11. Pela fé, ele deu ordens aos israelitas de que quando Deus os tirasse do Egito, os ossos deles deveriam ser levados. E com base em toda essa história, com base em toda essa vida de José, eu acabei de resumir para você 13 capítulos. Eu quero aprender muito nas próximas semanas sobre a vida desse grande homem de Deus. E durante toda a vida de José, muitas coisas aconteceram, muitos momentos aconteceram na vida dele que a gente aprende muita coisa. E eu não vou conseguir terminar hoje, mas eu quero já dizer para você que o maior segredo de José, nós fizemos uma enquete até na bibliologia, algumas pessoas falaram, a gente vai comentar alguma coisa aqui, mas o maior segredo de José, irmãos, foi Deus. E o seu maior segredo precisa ser Deus. Para você entender o que eu estou falando, em Gênesis 39, a palavra Deus, ou Adonai, dependendo da tradução, ela aparece 9 vezes. Só em Gênesis 39. Dessas 9 vezes que aparece, 8 vezes é uma iniciativa de Deus abençoar José. E uma de José em relação a Deus. E qual que foi a de José em relação a Deus? Fidelidade e não pecar. Ele diz para a mulher de Faraó assim, para Potiféria: longe de mim fazer tal coisa contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Eu não poderia fazer tamanha iniquidade. Ou seja, quando nós tomamos uma iniciativa para Deus de fidelidade e de luta contra o pecado, Ele se encarrega pelo menos de 8 vezes a mais nos abençoar. E aqui fica um ensinamento muito poderoso. O segredo de José é Deus. E é esse Deus que eu estou apresentando para você nessa noite. Às vezes as coisas não estão indo tão bem na sua vida, você não sabe por quê. Chame Deus para esse negócio. Pastor, mas eu estou na prisão. Chama Deus para estar com você dentro da prisão. Pastor, mas eu estou dentro do poço. Chama Deus para dentro do poço. Pastor, eu estou sendo vendido, estou andando numa caravana. Chama Deus para andar com você nessa caravana. Pastor, mas eu estou agora aqui governando a casa de Potifar. Chama Deus para governar junto com você. Pastor, mas agora eu fui ludibriado, eu fui mentido, eu fui caluniado. Chama Deus para participar desse momento com você. Pastor, mas agora eu estou aqui de frente de Faraó, o que eu faço? Chama Deus para estar com você. E agora eu estou governando, eu estou por cima, estou bem. Chama Deus para estar com você nesse momento também. Porque tem muitas pessoas que vêm para o Senhor quando está tudo ruim e não tem nada contra, não tem nenhum problema quanto a isso. Quando as coisas melhoram, já visitei pessoas no hospital que fizeram promessas grandiosas. Quando Deus tirou do leito, virou as costas para o Senhor. Conheci pessoas que chegaram nas igrejas desempregadas, sem nada, passando aperto. Quando Deus coloca um pouquinho a mais, que ele sai da bicicleta para o Fusca, pronto, já não vem mais para a igreja. Toma cuidado. Em todos os momentos da nossa vida, Deus precisa estar presente. Deus precisa ser o centro em todas as coisas.
Mas, no decorrer da história de José, eu estou dando apenas um spoiler do que vai acontecer nas próximas semanas. Eu quero aprender com vocês algumas coisas importantes aqui. A Bíblia diz em Gênesis, em Hebreus 11, 22, que José é apresentado como um homem de muita fé. Como nós lemos, ele dá ordem aos israelitas para que eles, quando saíssem do Egito, e eles levassem o osso de José. Agora você para pensar, tem como você no auge da sua vida dar ordem para alguém que você vai sair do lugar que você está? 400 anos depois, o que ele sonha, o que ele lança, a palavra que ele direciona para os israelitas acontece. Por quê? Porque José, ele não estava olhando para o que ele estava vivendo naquele momento. E isso é muito profético para nós. Não importa o lugar que você está, não importa o momento que você está, não importa o tempo que você está vivendo, existe uma Canaã preparada para mim e para você. O Egito, por melhor que você esteja nesse momento, não é definitivo para mim e para você. Deus vai tirar você daqui e vai levar você para Canaã. Existe uma Canaã celestial, existe um lugar onde Deus está preparando para a gente ir. Você precisa ter o seu olhar lá, porque aqui, irmão, é tudo transitório. Tudo transitório. A gente estava fazendo evangelismo ontem, ungindo as ruas aqui, e aí estava eu, Rafael, Homero, evangelista Homero, Diácono, quem estava com a gente? Não, era eu, evangelista Homero, a Ana e a pastora Rafael. A gente estava no carro, o Gilmar também foi, um outro grupo também foi, foram 2 grupos, um tempo muito bom. E a gente estava conversando, e a Ana falou assim: Homero, você lembra do golzinho quadrado? Lembra? E ele falou assim: lembro, que o golzinho quadrado ia para tudo que era lugar, era guerreiro, parecia aqueles carros de palhaço, aqueles carros quando parava, saía um monte de gente assim com instrumento. Lembra daquela época? Como Deus foi bom, né? Agora você nesse carro tão bom. E ele falou assim: tudo é passageiro. Tudo, ele falou depois, conversando com a gente, tudo é passageiro. Porque, irmãos, hoje você pode estar no golzinho quadrado, amanhã você pode estar na Porsche. Tudo é passageiro. Tudo vai ficar. E quando a gente olha para José, a gente vê exatamente essa visão. Eu estive na prisão, eu estive no poço, agora estou governando, estou comendo as melhores coisas do Egito, mas tudo aqui é passageiro. Existe uma Canaã para mim. Existe um lugar ainda maior para mim. E só quem tem fé no Deus dos céus, no Jesus que morreu e ressuscitou por nós, pode dizer isso. Existe uma Canaã para mim. Existe um lugar maior. Por melhor que você esteja hoje, não coloque a fé que você tem no dinheiro que você tem hoje, ou que não tem. A fé de José transcendeu as situações que estavam presentes. Ele entrou para a galeria da fé. A situação que ele estava vivendo não foi determinante para que ele continuasse crendo no que Deus havia prometido. A fé que ele tinha fez com que transcendesse o presente que ele estava vivendo. É isso que eu estou querendo dizer para você nessa noite. A fé que você tem precisa ultrapassar o momento que você está vivendo agora. E para a gente acreditar nisso, irmão, só tendo uma vida com Deus. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé, crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Em outro trecho da Santa Palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É por isso que você está nessa noite, para que a sua fé seja renovada, para que a sua fé seja fortalecida, para que a sua fé seja edificada, para que você possa voltar a crer em milagre, para que você possa voltar a crer em provisão, para que você possa voltar a crer que Deus está com você. É por isso que você está aqui. A palavra tem poder de gerar fé em nós. E é isso que eu quero que você entenda. A palavra de Deus vai gerar fé no seu coração. E é uma fé que não vai depender da situação atual que eu estou. Deus vai me levar para outros lugares. Ele vislumbrou algo que não era realidade no presente. Ele conseguiu olhar para toda a situação que viveu e glorificar a Deus por tudo. Não é fácil. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade do nosso Senhor para conosco. Não é por tudo, mas é em tudo. Embora nós também podemos dar glórias a Deus por tudo, mas em todas as situações nós precisamos ser gratos a Deus. Paulo diz: eu aprendi a ter fome, eu
aprendi a ter fartura, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, eu fiz jejum sem vontade, eu fiz jejum com vontade, em tudo eu já sou experimentado, em todas as coisas eu já tenho experiência. E aí Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Só que esse texto só vem depois do 12, que ele fala que ele viveu tudo isso. Você só vai poder dizer tudo posso naquele que me fortalece quando você passar por todos os processos que Deus tem para a sua vida. Aí você pode dizer: eu posso todas as coisas naquele que é maior do que eu. Então existem momentos que a gente passa por processo, e quando eu estou passando por esse processo, o que vai determinar se eu vou conseguir chegar do outro lado é a fé que eu tenho no Deus que me fez a promessa. Queridos, Isaías diz que o próprio Deus, usando a boca de Isaías, diz o seguinte: acaso pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode. Ainda que isso aconteça, todavia eu não me esquecerei de você. O seu nome está gravado nas minhas mãos. Deus tem você gravado na mão dele. Pode uma mãe esquecer? Pode. Às vezes esquece, principalmente na geração que a gente está vivendo. Tanta coisa na cabeça, esquece. Mas Deus não se esqueceu de você. O seu nome está gravado nas mãos do Senhor Jesus. Ele sabe quem você é. Como é que está a sua fé hoje? Como que você está vivendo hoje com a sua fé? Você não acredita mais que Deus vai fazer? As circunstâncias sufocaram tanto você que você não acredita que vai mais sair dessa situação. Deixa eu falar, Deus tem um projeto para você sair. Deus tem uma luz no fim do túnel. Deus vai tirar você desse lugar. Existia um hino que a gente cantava antigo que dizia mais ou menos assim: basta uma palavra. Lembra? Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Irmão, basta uma palavra do Senhor e tudo muda na minha e na sua vida. Deus tem uma palavra para nós. Deus tem algo para a gente. E a fé que José demonstrou foi uma fé profética, porque ele creu nos sonhos que, ainda que ele estava vivendo aquele momento ali, não se cumpririam, não teriam como se cumprir. Ainda assim ele creu no sonho que ele tinha. Os sonhos que nós temos vai fazer com que a gente continue acreditando que Deus prometeu. Isso se chama fé. É uma fé profética. Quando eu cheguei aqui, o meu primeiro desafio como estrutura, eu vou correr atrás disso. Como estrutura é fazer um terraço. Quem lembra disso? Primeira coisa. É um sonho antigo de um membro querido aqui. Nós vamos correr atrás. A circunstância hoje, pastor, hoje parece que não dá. Hoje. Tem um Deus que é da provisão. Tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Tem um Deus que através de uma palavra Ele libera algo para nós, para a nossa vida. E eu creio que nós vamos viver grandes coisas nesse lugar. Vai ficar pequeno sim, vai faltar cadeira sim, os diáconos vão ter que ficar lá fora organizando o carro sim. Vamos viver um tempo de crescimento sim. Ainda que a circunstância agora não esteja demonstrando tudo isso, ainda que as coisas sejam difíceis para você, existe uma fé profética. Eu creio no que foi profetizado, eu creio no que foi sonhado, eu creio no que Deus falou, e não importa a situação que eu estou vivendo, Deus vai se encarregar de fazer. É isso, irmão. Uma fé profética, uma fé perseverante, independente do tempo que eu estou vivendo agora, eu preciso continuar perseverante. A Bíblia diz que José, quando começou a história, ele estava com 17 anos. Dizem os estudiosos que aos 31 ele foi ser vice-governador do Egito. Se passaram 13 anos da vida de José, 13 anos de luta, 13 anos sofrendo, 13 anos quando as coisas... Você já viveu isso? Às vezes eu tenho a sensação que a gente vive isso. Está tudo bem, de repente, irmão, começa a subir um pouquinho. Opa, está melhorando. Agora estou aqui na casa de Potifar, estou tirando onda, está tranquilo. O que acontece? Vem a maluca endemoniada. E aí vive uma tentação, o cara foge, fica bem, é fiel a Deus, pronto, vai para a prisão. Já viveu isso? Eu acabei de consertar o carro. Meu carro se apaixonou pelo meu mecânico. Pelo menos uma vez por semana ele quer ir lá, vamos lá. Tirei o carro da oficina, o carro estava bem, o carro parecia aqueles aviões, falei, Jesus tem misericórdia.
Aí passou, a gente foi, mexeu, tudo uma bênção, glória a Deus. Aí, quando a gente está andando, eu estou escutando um barulho assim, eu falei, Jesus, o que é isso? Não é motor, não é nada. Quando eu parei lá na garagem de casa, que o carro parou um pouquinho, irmão, tem um prego desse tamanho, no pneu. Só que Deus é tão bom que não furou o pneu. Eu falei, eu vou mexer? Deixa já, se descobrir que tem um borracheiro aqui na igreja, eu vou levar lá. Só que segura um pouquinho, irmão. Segura aí, deixa eu viver mais um pouquinho da provisão e do milagre. Não furou. E aí, por causa disso, a gente vai começar. Eu estou falando uma coisinha simples, porque tem momentos que a gente parece que está tudo bem, irmão. Mas aí parece que dá uma queda assim, ó. A minha fé faz com que, independente do que aconteça, eu continuo crendo no Deus da provisão. Isso é uma fé perseverante. José tinha esse tipo de fé. José foi um homem que conseguiu fazer isso. E mais do que isso, José tinha uma fé transmissora. Isso tudo estou assim. Por que transmissora? Porque apesar de ele estar vivendo tudo aquilo, ele conseguiu transmitir para frente o que ele vivia. Ele conseguiu transmitir para as pessoas da frente da geração dele o que ele estava vivendo, o que ele estava vislumbrando. Por quê? Ele chega para os israelitas e fala assim: daqui a algum tempo Deus vai tirar vocês daqui. Daqui a algum tempo Deus vai levar vocês para a terra que Ele prometeu para o meu pai Jacó. Daqui a algum tempo Ele vai te tirar daqui e vai levar. E quando eles forem, quando vocês forem, presta atenção, levem os meus ossos para lá. Irmão, 400 anos se passam. Eu não lembro nem o meu nome às vezes. Imagina 400 anos se passarem. A Bíblia diz que passou tanto tempo que o atual faraó lá do Egito nem conhecia quem era José, mas o povo de Israel conhecia. Como que é a sua fé? É uma fé que consegue motivar outros? É uma fé que você consegue transmitir para outros? É uma fé que quando você consegue passar, as pessoas conseguem sonhar junto com você? Porque quando a gente começa a falar de 2 cultos, as pessoas falam: ah, pastor, que isso? A gente já conhece o bairro. Tem um pegando. E aí, a gente vai: não, pastor, mas o pessoal aqui é difícil. Deus vai fazer 2 vezes mais. Pastor, mas aqui a gente conhece todo mundo. O pessoal não vai não. Vai sim, vamos botar 2 cultos aqui dentro. Vai faltar pastor para tanta ovelha aqui. Pastor, mas tem assembleia aqui do lado, tem metodista, tem católica, tem escrever. Mas Deus vai fazer. Vamos subir um terraço aqui em cima, vamos encher de sala aqui. Ah, pastor, não tem dinheiro, não tem nem estrutura. Que tipo de fé é a sua? Você consegue transmitir fé para as pessoas? Fazer com que as pessoas sonhem o que você está sonhando, vislumbre o que você está vendo? No GC, como é que é lá? Começou com 2, com 5. Poxa, mas só veio a gente no começo. Mas como é que você vê? Como que você vislumbra? Como é que vai ser lá, pastor? Minha irmã vai vir. Pastor, meu marido vai ficar. Pastor, meu tio vai estar aqui. Meus parentes vão estar. Eu vou vir. E daqui a pouco a gente vai crescendo. 2 cultos. Pastor, mas 2 cultos só? Como profetizar 3? Um de manhã e 2 da tarde. Mas pastor, tem pouco levita. Eles que se virem, irmão. Não estou nem aí. Vai morrer de tocar aqui. Chega aqui 4h30. Vai chegar 1h da tarde. Acabou domingo. Vai tocar, vou sair daqui, eu já vou botar um SAMU lá fora. Quando acabar, já vai ter injeção assim para casa. Mas Deus vai se encarregar de tudo. Deus vai mandar mais levitas? Vai. Deus vai mandar mais pastores? Vai. Porque se não tiver pastor, não tem como cuidar de ovelha. Deus vai mandar mais ovelha? Vai. Deus vai levantar mais líder de GC? Vai. Deus vai. Vai. Como é que vai ser? Mas a fé que José tinha me ensina. Eu quero transmitir para os meus aquilo que eu estou enxergando pela fé. Tem cadeira vazia na galeria, tem cadeira vazia aqui embaixo. Eu já estou vendo gente sentada pela fé. E nós precisamos ter essa questão. Ele conseguiu transmitir para outras pessoas a fé que ele tinha. Deus vai levar vocês para outro lugar. E quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos. Fique em pé comigo diante de Deus, para parecer que está acabando. E ainda são 8h49. Estou conseguindo acabar no tempo. Estou no primeiro ponto de 15. Eu não sei como é que você entrou aqui não, irmão. De verdade.
Mas quando eu olho para José, quando eu olho para a vida desse homem, quando eu vejo as manifestações que Deus fez, e não foi uma vida fácil, não foi uma vida simples. Gênesis, depois você lê Gênesis 39, fica seu deverzinho de casa, vai para casa e lê só Gênesis 39, vê lá. E Deus abençoou José, e Deus era com José, e Deus prosperou José, e José estava com Deus, e Deus andava com José. O segredo de José era Deus. Nós vamos entrar mais profundo na mensagem nos próximos dias, mas nesse momento eu quero perguntar: como é que está a sua fé? Você acredita ainda no Deus que você serve? Você ainda acredita que a situação que você está vivendo agora é momentânea? Você consegue vislumbrar que Deus tem algo mais profundo para você? Você consegue perceber que talvez você esteja no poço, mas você vai sair do poço? E é bom, irmãos, de vez em quando as pessoas chegarem até o fundo do poço. Por quê? Porque quando eu estou no fundo do poço, eu só olho coisas ao meu redor, não tem para onde olhar, só tem porque não olhar para um lugar só. Quando a pessoa chega no fundo do poço, só tem um lugar para ela olhar, e é para o alto. E é o mesmo lugar que Davi disse: é de lá dos montes que vem o meu socorro. É daquele lugar que vem a minha salvação. É do alto que vem a minha provisão. É do céu, é dele, é de Jesus. É ele quem vai trazer a provisão. Quando a gente chega nesses lugares difíceis, irmão, é a única coisa que a gente consegue olhar. É para o único lugar que a gente consegue ver. Você está dentro de uma prisão toda escura, e de repente no finalzinho da prisão, lá embaixo, tem uma vela sendo acesa. É uma luz guiando o caminho. É lá. É uma vela pequena. É eu vislumbrando algo. Está lá. Tem uma luz no fim do túnel. Eu vou caminhar para aquele lugar. 3 anos e meio de seca, não chovia, nada. Sobe um profeta e um moço: vamos orar, vamos clamar a Deus por um milagre. Deus falou que vai chover, mas o céu está azulzinho, não tem nada. Vai lá, garoto, sobe lá, vê o que tem. O garoto sobe, chega lá no alto da montanha, ó, não tem nada, desce. Não tem nada, sobe lá, estou orando um pouco. Vai lá, não tem nada, desce de novo. Ainda não apareceu, já estou orando um pouco, deixa eu orar mais. Sobe lá, e acontece 7 vezes, até que na 7ª vez ele sobe lá em cima, ele chega lá e vê: eu vejo uma nuvem. Não é nada grande não, não é nada grande não, é da palma da mão de um homem, é o tamanho dessa nuvem. Ele desse bem pequenininho. O profeta que tem visão, aquele homem que tem uma fé transcendente, uma fé profética, ele olha e vê algo diferente. Enquanto que aquele que tem uma fé normal fala assim: é só uma nuvenzinha. O tamanho da mão de um homem. É só uma nuvem pequena, é só um GC com 2 pessoas. É só um cultinho com 5, 10 pessoas. É só uma provisão que veio agora. Esse é o homem sem fé. Mas o que tem fé diz assim: desce correndo, avisa lá embaixo que vai ter chuva, e vai vir uma grande tempestade do Senhor sobre essa terra. Mas andar na palma da mão do homem. Rapaz, vai, que a minha visão está além da sua. O meu desejo nessa noite é que Deus abra a sua visão para você enxergar além da circunstância que você está vendo, além das coisas que você está vivendo, além da situação difícil que você está vivendo. Vislumbra a nuvem do tamanho da palma da mão de homem. Veja o que Deus vai fazer. Começa a vislumbrar, começa a sonhar, volta a agradecer, tenha fé, uma fé transcendente. Pastor, mas ele bebe, pastor, mas ele faz isso. Tenha fé que Deus vai fazer. Acredita que Deus vai mudar. Acredita: pastor, mas eu estou mais de remédio, pastor, mas eu não tenho dinheiro parado. Acredita que Deus vai enviar, irmão. Viver provisão divina é isso. Presta atenção, pega essa daqui. Deus não responde à necessidade. Se fosse assim, ele responde um monte de mendigo que está na rua. Deus responde à fé. E você precisa ter fé, porque necessidade ele sabe que você tem. Ele disse lá em Mateus 6: o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Por que a gente não acessa então? Porque falta para a gente fé. Jesus falou: quando vier o Filho do Homem, acaso ele vai achar fé na terra? Eu quero orar nessa noite para que você tenha sua fé restabelecida, restaurada, vivificada, vislumbrando um Deus que é
fala sobre isso. Deus tem mais para mim e para você. Desculpa eu ter gritado, mas irmão, quando a gente sente a presença de Deus, a glória de Deus, não tem como ficar do mesmo jeito. Vontade que dá de sair voando, gritando aqui.